Podcast da Fiel. Boa noite a todos, tá começando mais um podcast da Fiel. E boa noite, meu nome é Márcio. E boa noite aí, meus amigos de mesa. Boa noite, Julião. Salve, salve, boa noite, Fiel. Vai, Corinthians. É isso aí, Julião. E boa noite aí, meu amigo Pablo. Opa, boa noite, saudações alvinegras. É isso aí, gente. Mais um final de semana, mais uma rodada do Brasileirão, ainda tem mais um jogo amanhã. E o Coringão empatou lá no Mineirão com o Cruzeiro. O que vocês acharam do jogo aí? Julião, você assistiu o jogo, Julião? Cheguei a assistir o jogo. Foi bem aquele jogo dos compadres mesmo, mas o destaque pra mim no jogo foi o Walter, porque se não fosse as boas defesas dele, o Coringão podia ter meio que vacilado aí e não ter vindo com esse um pontinho, não. O Valtão jogou bem, né, cara? Eu vi uns lances aí. Eu, na verdade, não consegui assistir o jogo, tive uns compromissos pessoais. Mas, cara, eu vi as defesas dele e jogou muito bem, hein, cara. Foi, segurou posicionado. Segurou as pontas lá atrás. É numas partidas dessas que a gente fica meio assim de ver ele indo embora, né, cara? Fica com aquele pé atrás, né? Fica meio... Já bate aquela saudade. Exatamente. É meio aquele saudade do que a gente ainda não viveu, né? É isso. Isso é verdade. O pior é que ele fica até dezembro, né? Até o final desse ano. Em janeiro ele já tá livre. A diretoria já falou que não vai utilizar ele ano que vem. Cara, eu desejo boa sorte pro Walter, cara. Ele representou aí a Fiel todos os jogos que a gente precisou dele. Só que assim, não... Cara, eu ainda prefiro o Cássio lá atrás. Dificilmente o Walter vai ser titular nesse time, cara, com o Cássio. É que infelizmente a saída dele é boa pra ambos. E ele não quer ficar no banco. E o Corinthians paga alto pra manter ele no banco também. Então é bom pra ambos, infelizmente. Com certeza. E o que você diz do jogo aí, Pablo? Assistiu o jogo, 0-0? Como que foi? Dá o teu relato aí. Assisti o jogo também, eu tava resolvendo os BOs aqui em casa, acabei pegando o finalzinho do primeiro tempo, a partir de minutos, aí o tempo inteiro com... Mas foi bem o que o Julião falou, é meio jogo de compadre, mas realmente o Altão da Massa salvou a gente. Meio em padrão Cássio. Fez... Tem questão renova um baita de um servo, mas é porque a gente tem... Tá cortando, Pablo. Melhorou agora? Melhorou. Então, é que a gente tem um baita de um reserva, mas também é porque o nosso titular é tão bom quanto ele, né? Sabe que desde 2012, quando o Cássio chegou, praticamente assumiu a titularidade e não saiu mais, mesmo com as poucas contusões que o Cássio teve. O Walter teve algumas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar também. Teve questões também de lesão do próprio Walter, conseguiu dar sequência. E o Cássio, quando voltou, já voltou e tomou o seu lugar, que a gente sabe que é incontestável. Mas seria uma boa se, no caso, tivesse se mantido, né, na Copa do Brasil, o Carille fazer um teste, que nunca fizeram esse teste, deixar um dos dois jogando uma competição só e o outro jogando a outra, até pra, né, não cansar ou não perder um dos dois, né, por lesão, por excesso de jogos. Seria um ponto a se testar. Mas referente ao jogo em si, eu acho que foi um jogo pau a pau e efetivamente nenhum dos dois times mostrou tanto ímpeto ofensivo para chegar e definir a partida. Por ter sido o Cruzeiro, que a gente sabe que é difícil jogar lá em BH, eu acho que foi bom um empate, aquele de empatar fora de casa é sempre positivo, mas acho que o Corinthians não jogou com tanta vontade assim para vencer a partida. E outro ponto que eu achei positivo, mas não surtiu tanto efeito, foi a estreia do Everaldo, né?
Entrou jogando bem, fez umas jogadas bem plásticas, um pouco diferenciadas. Nós tivemos 2 estreias, né, nesse jogo, né? Foi do Bruno Mendes e do Everaldo, né? O único ruim do Bruno Mendes que na verdade ele foi pra lateral, né? Porque o Michel se machucou logo no início da partida. Então não foi utilizado na posição dele. Seria legal se tivesse sido, né, o Marlon e o Bruno Mendes na zaga, já pra gente ver essa dupla um pouco diferente do Henrique Manuel. Mas eu não sei, cara, eu vi bastante gente elogiando, mesmo jogando fora de posição, eu vi bastante gente elogiando ele, cara. Não sei se você viu isso. Sim, na verdade o que acontece é que a gente sabe que é um jogador de qualidade, então o que aconteceu foi meio que o Bruno Mendes, ele jogou ali de lateral, provavelmente nos rachões o jogador às vezes acaba jogando, né, numa posição que ele não está acostumado, então ele fez o básico, ele fez mais ou menos o que o Michel Macedo anda fazendo no lugar do Fagner. Não abusou, não fez nada demais e defensivamente se mostrou um cara bem coerente, jogando certinho, não errou passe, não entregou bola de graça para o adversário. Acho que foi uma estreia boa, apesar de não ter sido na posição que ele está acostumado a jogar. Mas de resto, acho que é um garoto bom aí, tem um belo futuro no time. Vamos ver quando ele jogar na dele de zagueiro mesmo. Concordo com você, cara. É uma coisa que eu ia falar, cara, é que você comentou aí de um goleiro jogar um campeonato e o outro jogar outro, né? Eu tenho só um pé atrás com isso, porque teve... Eu não lembro que time que teve aí que fez isso daí, não faz muito tempo. Tava jogando com 2 goleiros e eu fico meio com o pé atrás, cara. Imagina, por exemplo, você coloca o Cássio pra jogar o Brasileirão e o Walter pra jogar a Sul-Americana, e o cara tem uma falha em algum dos jogos, e aí queima o cara, eu acho, cara, porque ele fala, pô, se não tivesse colocado o Walter, acho que é por isso que eles não utilizam 2 goleiros, né? Porque eles ficam com medo de um vacilar, um fazer uma falha, e aí você queima realmente o goleiro, né? Eu não sei se era o São Paulo que tá fazendo isso daí, que tava testando. Aí uma hora era aquele Denis, aí outra hora era aquele Sidão. Aí outra eu hora não lembro quem que era. Não lembro. Foi, o São Paulo tentou fazer, mas deu ruim. No São Paulo não funcionou não. O Bambiceni lá, não deu muito certo as coisas lá não. Foi justamente quando saiu o Ceni do São Paulo, eles tentaram fazer isso daí porque na verdade eles não tinham muita confiança, né, nos goleiros que ficaram. Eles deveriam ter investido num goleiro, por exemplo, que tivesse grana para ter tirado o Walter naquela época que o tentou, deveriam ter feito isso. Só que não conseguiram tirar. Eu lembro que até teve sondagem do próprio São Paulo mesmo pro Walter, e ele não quis sair do Corinthians. Não sei se é porque, se eu não me engano, eu tinha até ouvido falar, não sei se foi o Marco Belo, uma coisa. O Walter não quis sair porque o Walter é daquele jogador tipo de grupo, que gosta de estar de bem com todo mundo. Sabe que no São Paulo não tem um clima tão bom assim já faz um tempo. Faz aí, desde que os caras ganharam o título deles, eles vivem em pé de guerra lá, em questão de elenco, teoria, meio que conturbado. O Palmeiras fez isso também, né, com os 2 goleiros que estão hoje, né? Acho que foi no ano passado, né? Não, eram 3, era o Jailson, o Jailson, o Fernando Praz, né? E o isso. E Everton, que era do Atlético Paranaense. Isso. Eles estavam fazendo isso também, mas parece que não deu certo também, não. É meio que arriscado. Então, eu acho que é bem arriscado, até porque tem algumas características que são diferentes. A gente sabe, por exemplo, o Cassião é um goleiro mais completo, mas, por exemplo, bola aérea é um perigo gigante pro Cássio. Se a defesa não conseguir conter os atacantes, né, quem estiver subindo pra atacar contra a meta, mano, é um Deus nos acuda. Agora, mano a mano contra o Cássio, ele é nota 10. O que dizer? Bola de longe contra o Cássio também. É raramente que ele toma gol de bola aérea. De bola de longa distância. Aí o Walter também é mais ou menos as mesmas coisas. Peca um pouquinho ali também quando é bola aérea. Mas eu acho que é a questão de risco.
Se corresse esse risco, mas se funcionasse, por exemplo, durante uma temporada, o Corinthians ganhasse, vai, igual esse ano, que teria a chance de ganhar, vamos dizer, né, já vencemos o Paulista, mas ainda tinha para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Imagina se a gente consegue ganhar os 3 títulos, né, tá correndo campeonatos, seria bom demais, com 2 goleiros, e um tipo ali treinando, né, focado para uma, por exemplo, um para as competições de mata-mata e o outro para o brasileiro, que tem que ter uma regularidade maior, igual você falou mesmo, que não pode falhar e tal. E os dois se dessem muito bem, os gols que tomasse fosse falar mais da defesa, né, zaga, laterais em si, e não do goleiro, seria perfeito. Mas sim, é aquele risco, né? Ninguém quer correr esse risco. Acho que o Cássio não larga o osso nem a pau também. Então acho que não era muito certo. Só ele Cássio saindo pra convocação. Fora isso, ele não sai da... Não deixa, não. Exatamente. Agora, outro assunto, gente. Seleção brasileira, cara. Não sei se alguém assistiu aí. Eu assisti o jogo das meninas. Ganhamos aí da Jamaica. Primeiro jogo delas aí. E nós com 3 jogadores do Coringão servindo a seleção brasileira feminina. E também a seleção masculina aí. William convocado no lugar do Neymar. O que vocês acharam aí? O que vocês podem falar um pouquinho aí da seleção? Em relação à seleção feminina, infelizmente agora só são 2 corintianas. Que a Érica contundiu e teve a outra jogadora que tá em tratamento que também se machucou. Eu não lembro se é a Andressa. Eu não sei quem é, não. Acho que foi a Andressa. Mas a Érica vai ser cortada, Júlio? Eu acho que ela vai ficar um tempo sem jogar e vai demorar pra voltar, pelo que falaram. Aí hoje Júlio, só tiveram 2. Opa, tá escutando aí? Tá me ouvindo, Pablão? Opa, tô ouvindo. Tô ouvindo o Júlio também. Beleza. Não faz essa não com infarto, mano. Então, aí hoje tava só aquela goleira Lelê, que graças a ela o Coringão faturou a Libertadores de 2017 no feminino, e a zagueira e capitã Mônica. Entendi. Aí a Érica hoje não jogou, porque acabou se machucando. A corintiana de coração, Marta, também, parece que não jogou. A Marta hoje ela não jogou, ficou no banco de reserva. Mas acreditamos que, não nessa próxima partida, na terceira partida da classificação, ela já deve voltar a jogar. Pega a Itália, né? Porque eu não parece sei se tem uma rivalidade forte aí, Brasil e Itália, por causa de uma jogadora da Itália que fica provocando a seleção. Exatamente. Mas é isso aí. E seleção masculina? Em relação à ilha, eu não achei ruim não, eu achei bacana, gostei. Já tá meio na cara que o Tite ia chamar ele, porque usou ele na Copa. E tem outra também, o William tava tudo bem que pode ter ficado no banco e tal, mas jogou boa temporada aí pelo Chelsea, e o Chelsea, nosso freguês inglês aí, faturou um título aí da Liga Europa em cima do maior rival, metendo goleada. Foi destaque para outro jogador lá, mas só do William tá no Chelsea, ter faturado mais um título e um título internacional, acho que já ganha força. Merece, aí pra ficar na seleção. Já o Lucas se destacou no... Rapidão, Marcelo, desculpa, tá? Ele se destacou na semifinal, mas na final lá contra o Liverpool, pouco fez. Também o técnico entrou com ele no segundo tempo, né? Foi. Aí não fez muita coisa, não. Acho que isso acabou motivando pro William a voltar. Sobre a seleção brasileira, cara, não sei, eu tenho uma opinião que o Tite, ele tá mais que querendo segurar o cargo dele de técnico do que pensando renovar a seleção brasileira, né? Depois da Copa do Mundo da Rússia, todo mundo solicitou, pediu uma renovação, e o Edu Gaspar meio que deixou entender que ia ser feita a observação de novos jogadores,
E a gente vê que não teve muito, não, né? Esse time, apesar de ser bom aí para jogar a Copa América, mas faltou jogadores, né? Alguns jogadores, inclusive que jogam aqui no Brasil, não estão e mereciam uma vaguinha lá. Eu assim, vai ser difícil, cara. Eu acredito que o Sr. Tite aí, a última tentativa dele para permanecer para a próxima Copa é essa Copa América. Se ele não for bem, ele cai. Se bem que ele tem uma Copa América ano que vem também. Só que eu acho que essa, por ser no Brasil, a pressão é maior. Com certeza. E um jogador que eu acho que ele podia ter convocado, achei até estranho ele não ter chamado ele, foi o Fabinho. Ele tá indo muito bem no Liverpool. O campeonato inglês, então, foi destaque. Eu gostei dele também, cara. Achei ele jogou muito bem, cara. Nada contra o Fernandinho, mas eu acho que podia ter chamado ele no lugar. E tem vários jogadores que mereciam estar na seleção, né? E eu não vejo ele escalando, cara, chamando pra jogar amistoso. Eu não sei o que acontece lá na seleção brasileira, que eles convocam sempre os mesmos, cara. É uma panela danada. Marcelo. Tem jogadores, tem jogadores que mereciam estar vestindo amarelinha aí e nunca foram chamados. Márcio, mas tem aquela empresário por trás, jogador que os próprios o presidente do CBF escolhendo. Então tem um monte de coisa por trás da seleção. Deixou de ser questão de meritocracia faz tempo. Sim. Faz muito tempo. Acho que a última seleção que foi convocada por questão de mérito, porque tinha jogador que atuava aqui no Brasil bastante, jogador de fora, e a gente tinha uma seleção literalmente estrelada, foi em 2002, foi a última. Depois daquilo, já era. Pode perceber que quando tem convocação para a Copa do Mundo, 1 ou 2, já teve, acho que na de 2010 não tinha ninguém que jogava no Brasil. Era só jogador de fora. Me engano. Falha a memória. Eu acho que não tinha ninguém de jogador do Brasil. E o ano passado, o Cássio e o Fagner foram contestados ainda, né? Que muitos antes. Pode falar, em relação a 2002, isso aí eu concordo plenamente com o Paulo, porque tanto na época o Felipão deixou até o Romário de fora. Aí você não vê que não tinha influência não, lá você escolhia por merecimento mesmo. E acho que foi o Ronaldo, não sei se foi o Ronaldo ou o Rivaldo no lugar. Foi o Ronaldo, que o Ronaldo tinha acabado de voltar de lesão e foi a contestação do momento na época, assim, pra quem acompanhava futebol, né? Que ele não tava ainda jogando, acho que nem 80% do potencial dele, só que justamente na Copa do Mundo que o Ronaldo destruiu, mano. Então é um lance de confiança, não é tipo que alguém lá, sei lá, o empresário do Ronaldo na época chegou e falou pro Filipão, falou, ou você leva ou vou detonar a sua escalação na seleção. Não, o próprio Filipão já devia ter levado, né, o Ronaldo em algumas convocações para a seleção e falou, não, confio no cara, eu sei que ele é craque, ele é um fenômeno, então vou levar. E apostou no cara e viu que funcionou, meu. Você acha que qual outro jogador na época poderia decidir? Rivaldo tava jogando bem? Tava, mas não era esse jogador que se impunha ofensivamente que daria medo, por exemplo, igual na final da Copa do Mundo. O Ronaldo fez questão de responder o Oliver Kahn lá, dizendo, você não tomou nenhum gol até agora? Pois bem, eu vou fazer contra você. Foi lá e meteu o gol, 2. E era o goleiro que, se não me engano, não tinha tomado nenhum gol na Copa ainda. Foi, e mesmo assim levou o melhor jogador da Copa, filho da mãe. Não, mas ali é outra política da FIFA, igual 2014. O Messi levou o melhor da Copa, mas ele nem agradeceu o troféu que ele recebeu, porque ele sabia que ele não tinha sido melhor. Mas levou, fazer o quê? Faturou. E na Copa América aí, vocês acham que o Brasil vai longe? Tem chance de faturar? Nós temos seleções aí. Acho que vai. Se for evoluindo, porque pegou 2 seleções bem fraquinhas, né, pra amistoso antes da Copa. Então eu acho que vai ser bem complicado. Pablo, bom ponto também. Uma outra coisa aí que
Eu não entendo por que amistoso tão pífio assim, tão fraco. Por que não bota logo umas seleções mais potentes aí pra seleção enfrentar toda vez? Cara, eu acho meio nada a ver. Sabe o que acontece, Julião? Ninguém quer, vamos dizer, por mais que nos últimos tempos aí o Brasil meio que foi um saquinho de pancada aí para time europeu, mas ninguém quer enfrentar um time forte em início de campeonato, né? Tipo, você imagina a Argentina fazendo um amistoso conosco agora e a Argentina tomando uma surra. Você já entra muito desmotivado e cobrado, né? Então eles fazem sempre amistoso fraquinho, que é pro time entrar mesmo voando, né? Hoje teve um Peru e Colômbia aí. Quando eu vi tava 0x0, só que eu não terminei de ver o jogo. São... essas seleções aí, por exemplo, que nunca ganharam nada, eles dificilmente eles vão fazer amistoso contra Honduras. Agora você pega, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, eles vão fazer amistosos fracos aí para entrar voando no campeonato, né? Somente na Copa do Mundo, né? Na Copa América eu acho que nem tanto. É o Brasil mesmo que escolheu o Catar e Honduras pra não ter nenhuma surpresa, né? Pra dar uma pequena motivação, então. Exatamente. Eu acredito, depende. O Brasil vai depender muito dos outros times. Se pegar uma Argentina desmotivada e não ir pra cima, um Chile não conseguir bons resultados, o Brasil leva. Agora, se pegar uma Argentina voando, um Chile, o Brasil não pega, não. Aí eu não acredito que chegue pra ser campeão, não, mesmo jogando em casa. Em relação contra a Argentina, fica um pouco mais tranquilo, porque faz tempo que a Argentina não ganha do Brasil. Acho que a última vez foi um amistoso lá na China, que aí ganhou de 1x0 lá com o gol do Messi, mas decisão mesmo, os irmãos tá difícil de ganhar da gente aí, não consegue não. Agora o Chile já ficou com o pé atrás, o Chile perdeu lá aquela classificação, foi aqui no Brasil até o jogo, a eliminatória, mas se eles quiserem crescer, acho que o Chile complica. E uma seleção que eu acho que vem forte, pode até ser doideira, mas pelo que eu vim acompanhando, eu acho que talvez a Venezuela vai dar um trabalho aí. Que eles estão usando a mesma molecada que chegou numa final do Mundial Sub-20 um tempo atrás. Eles estão na chave do Brasil, né? Eu acho que a Venezuela tá na chave do Brasil, eu acho que pode dar um trabalhinho aí. Brasil, Venezuela, Peru, e agora eu não sei qual que é o outro, contra quem eles vão jogar agora na sexta-feira. Eu não me recordo. É Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru. É isso mesmo. É uma chave forte, cara, não é ruim não. Você pega aí o Peru com Guerreiro, Cuevas jogando bem, vamos ver, cara. E tem a Venezuela, que também é um time novo aí, jogando. No Peru tem mais algum jogador do Santos também, esqueci o nome dele. Acho que é o pequeno lá, o baixinho. Acho que é ele mesmo, que é peruano. Eles estão com um timinho bom, cara. Guerreiro aí fazendo bastante gol, cara. O Brasil que não tome cuidado. Ele se deu bem lá. Mas passa. Essa primeira fase passa, né? Vamos ver. Nas próximas fases que a gente pega cachorro grande, vamos ver o que acontece. Vamos ver se o Tite segura essa onda. Se for parar pra pensar, faz um tempinho que não leva uma Copa América. A última foi 2007. Depois não veio mais. Faz mais de 10 anos, né? Então, tá na hora de ganhar uma Copa América aí. Mas eu acho que tem chance sim, meu. Porque igual hoje eu assisti o jogo inteiro, né? E eu vi que tudo bem que ser Honduras, né? Não dava pra comparar com as seleções. Você mesmo hoje, Leão. Colômbia, Chile, Argentina. Essas seleções aí que vão dar trabalho se o Brasil pegar. Porque se os caras tiverem empenhado, mais entrosado que o Brasil, vai dar trabalho. Agora eu acho que é questão de evolução, né? Se o time for evoluindo, a gente viu, eu pelo menos percebi hoje, quando o time do Brasil começa a tocar a bola na frente,
é coisa bonita de se ver. Tipo, é raro de ver o time brasileiro jogando que nem a seleção brasileira tá jogando na frente. Mas isso a gente precisa ver jogando contra essas seleções. Se jogar assim, contra a Colômbia, contra a Chile, contra o Uruguai, né? Os times que a gente sabe que são meio complicados de chegar jogando bem na defesa deles, tem grande chance de levar o caneco. Mas tudo no seu tempo, né? Vamos ver. Passou dos 3 primeiros jogos aí, se continuar evoluindo, acho que consegue levar sim. Exatamente. Vamos torcer, né? Eu vejo muito torcedor. Não torço pra seleção brasileira. Eu gosto, cara. Eu gosto da seleção brasileira. Quando eu puder ainda, nunca fui ainda num campo assistir um jogo da seleção. Mas é nosso país, né, cara? Tem que torcer. Na Copa do Mundo a gente torce, então tem que torcer sempre pro Brasil. É isso aí. Então, deixa eu ver. Vamos ver se a gente tem mais alguma em relação à seleção, aí. Acho que a única vez que eu não torci pra ela, assim, tava torcendo pra cair fora em relação a 2014, porque aqueles escândalos lá de corrupção referente a diversos estádios e vários outros problemas, naquela época lá, infelizmente, eu não tava apoiando a seleção brasileira, não. Minha torcida foi pra Portugal e pra Holanda, e aquele 7-1 não fiquei tão abalado, não. Falei, que bacana, a Alemanha até se inspirou no Corinthians contra o Santos, mas aquela foi a única época. Aí depois que passou por isso e tal, aí eu vi que tava tendo algumas mudanças, aí eu falei, agora vamos continuar apoiando a seleção. Depois que entrou o Tite, aí que eu apoio mesmo. No 7-1 eu não vou negar não, cara, eu fiquei abalado. Mas eu fiquei mais abalado foi na última Copa, lá na Rússia. Eu senti que o Brasil ia conseguir pelo menos ir pra final. E aquela desclassificação não estava nos planos, né? E que a Bélgica tava no script, né? Tava jogando muito bem. Nas quartas. E a Bélgica tava com um time forte, bom. Tava sim. Mas eu acho que os gols que o Brasil tomou foi cagada individual, mano. Sim, certeza. E tem outra, se o Brasil pegasse a França, acho que não venceria da França também, não. Não ia. Mas é que o Brasil, por exemplo, o Brasil chegando numa final ele é temido, né? Ele é temido. Mas pegando a França já ganhou de nós numa final, então eles vêm sem preocupação, né? Sim. Eles não vêm muito preocupados, não. Mas enfim. Pra eles o Brasil é freguês, e nessa Copa aí o Neymar virou piada também. Ele era o famoso cai-cai, qualquer jogo ele já caía, já virava piada, todo jogo a mesma coisa. Era piada atrás de piada em cima dele. E o pessoal falava mais de Neymar do que seleção, então complica. Mas o motivo que eu acho que o Brasil pode faturar essa Copa, vamos parar um pouco de falar no Neymar, a galera vai se unir e vai fazer um bom jogo igual fez hoje. Apesar de ser uma seleção fraca que pegou hoje, mas eu acho que vai. Nós precisamos ganhar essa Copa América aí. Fortalecer aí o senhor Tite, né? O Deus Tite. Titibilidade nele. Titibilidade. E assim, cara, pra quem tá acompanhando aí o podcast da Fiel, aí na Copa América nós vamos continuar ainda trazendo informação do Coringão, se há contratações, porque a janela de transferência abre. Então vai ter muita notícia aí de quem pode vir, de quem pode sair. Então a gente vai continuar fazendo nosso podcast e trazendo as informações também da seleção brasileira, né? Sim. Vamos trazer aí, vamos apoiar a seleção. E uma notícia... E aproveitando... Pode falar, Paulo. Não sei se era isso que você ia falar, Marcelo, mas aproveitando já tem, né, especulação nova. Exatamente, aí, que é sobre o Rodriguinho. É isso que eu ia falar, cara. Final da tarde agora saiu essa notícia aí do Rodriguinho. O que vocês acham, cara? Eu vou te dizer, eu não acredito, não. Eu também não acredito, não. O Cruzeiro pagou caro aí a vinda dele, foi uma grana boa. Eu não sei se o Corinthians pagaria aí, cobriria uma multa para trazer ele de volta pro Corinthians. Não sei. Tendo aí... Ele é bem-vindo, mas não sei se liberar. Com certeza eles iam fazer alguma troca.
Vai saber se não é alguma troca pelo Romero também. É que o Romero não tem contrato mais com o Corinthians, então acho que não deve ter contra muito a ver, né? O Romero não, porque ele já no meio do ano agora ele vai sair de graça, né? Então ele já tá de boa. Sair de graça não, né? O Corinthians vai ter que pagar pra ele ainda. Sim, pros empresários, né? Vai ter que pagar. Sim. Aí, só se quiser um jogador do Corinthians pra fazer esse meio aí do vocês fariam uma troca aí, Walter com o Rodriguinho, Sornosa com o Rodriguinho. O que vocês acham? Vocês fariam? Eu faria uma Henrique e o Rodriguinho. Eu faria um Richard e Rodriguinho. Essa daí é uma boa. Eu aceito. Aí de 3, 4 jogadores pelo Rodriguinho, né? Sim, leva. Pode levar, não tem tempo ruim não. Esse esperado aí pode levar, mano. Mas que o Manuel é esforçado, eu tô gostando dele, mas... O Manuel tá evoluindo mesmo, mas o Henrique não dá não, cara. Ele não passa segurança nenhuma. Todo jogo é o Cássio comendo o toco dele, mano. Exatamente, nossa, não dá. Não sei o que o cara ele tem lá com o Henrique. Eu acho que eu sou o único da arena na hora que o pessoal mostra a formação lá do time. Que eles falam, Cássio, você bate palma. Aí Fagner bate palma. Toda vez que vai o Henrique eu cruzo o braço e falo, não, pra você eu não vou bater palma nem a pau, eu quero que ele vaze. Ele é um jogador que ele é um pouco regular, mas não transmite segurança, né? O que falta pra ele, né? Eu achei muito desesperado, sei lá, não dá não. Mas nós vamos ter que engolir esse cara, porque ele não... O Manuel, a diretoria, não sei porquê, já vai liberar ele no final do ano, porque tá caro, exatamente, e agora nós estamos gastando... com salários altos aí, porque o Gil vem para subir aí o teto do Corinthians, né? Então nós vamos ter Gil, Bruno Mendes e Henrique aí, Marlon, né? Vamos ver quem que vai ser o companheiro do Gil, porque o Gil chega para ser titular. Eu acho que devia ser o Gil e o Marlon, porque o Marlon ele é um bom zagueiro. O Bruno Mendes ele é novo e pode usar ele em outras posições. Você já testou na lateral, depois pode testar ele de volante, caso o Ralf canse. Mas o Carille é teimoso nisso aí e insiste com o Henrique. Então vamos aguentar, né? Se não for sofrido na Corinthians, né? Então bora sofrer. Com certeza. E cara, pra encerrar aí o podcast, Corinthians e Santos. Última rodada aí antes da parada pra Copa América. O que vocês acham? Qual que é o resultado aí que vocês apostam aí nesse jogo? Fala aí, Pablo. Vai ser a goleada mínima de novo. Não tô apostando muito alto. Tá meio devagar. O famoso 1-0. É isso aí. E você, Julião? Eu acho que pode ser aí um 2-1, vai. Porque jogar na Vila é complicado. Eu dei uma de Chiculang aí pro jogo contra o Cruzeiro, não deu muito certo não. Então vou apostar aí também no 1-0. Tá ótimo, trazer 3 pontos. Estamos precisando desses 3 pontos para já entrar de novo no G4 e tentar ganhar a última partida que a gente tem a menos aí para já colar aí, né? Pelo menos no Palmeiras, né? Porque vai ser difícil, cara. Os times vão ter que remar muito para conseguir tirar pontos do Palmeiras. Sim. Mas enfim, deixa a porcada ficar mirando os esforços dele com o Brasileirão e esquecer a Libertadores. Eles caindo fora da Libertadores, tá ótimo. Aí continua o chororô e piada renovada. Nunca vou ter. Eu tava vendo aqui, ó. O Santos veio de vitória hoje, meteu 3-1 no Atlético Mineiro. Mas teve um gol mandrake aí, pelo que eu tava vendo aí no noticiário aí, o VAR ajudou o Santos. Esse VAR, meu Deus do céu, também. Teve um VAR aí que falaram que não foi e deram o pênalti pro Santos. Acabou dando o pênalti. Que eles estavam mordidos, foram eliminados pelo Atlético no Pacaembu. Estavam ganhando, levaram a virada, caíram fora da Copa do Brasil. Aí acho que quiseram descontar de qualquer jeito, porque jogar na Vila, não esqueço até hoje, aquele gol que o Corinthians sofreu,
3 impedimentos seguidos e o juiz nem ligou e validou o gol dos caras e a gente acabou perdendo o jogo. Na época acho que tinha até o Robinho lá, era aquele Robinho, Neymar, eu acho que tava no time também. Eu lembro desse jogo, eu lembro. Mas é isso aí, gente. Então, muito obrigado aí por hoje, valeu. E vamos aí aguardar o próximo podcast. Beleza, gente? Boa noite, valeu e vai, Corinthians! Júnior Russo nunca